A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo da série Conversas com Jesus. Estou gravando vários vídeos relatando conversas que pessoas tiveram com Jesus e aprendendo, porque a palavra de Deus ela foi escrita para o nosso ensino. E eu quero ler a palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, no verso 21 e 22, preste atenção, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Meu amigo, minha amiga, Pedro estava passando por um conflito. Nós sabemos que os apóstolos moravam com Jesus, eram 12 homens morando com Jesus, homens de personalidades diferentes, de culturas, nível de cultura diferentes, homens que estavam num processo de conversão, eles não estavam convertidos, estavam num processo de conversão, e é claro que acontecia muitos conflitos dentro daquela casa. E ali, dentro daquela casa, Pedro estava vivendo uma situação difícil. Tinha um irmão, um deles, que incomodava muito Pedro. E isso chegou ao ponto de Pedro ir conversar com Jesus a respeito. E Pedro veio e disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Perguntou para Jesus. 7 vezes? 7 vezes eu tenho que perdoar o irmão? Jesus disse: Não, Pedro, não é 7 vezes. É 70 vezes 7. 70 vezes 7. Imagina, Pedro já não aguentava mais aquele irmão. E Jesus disse: olha, tu tem que perdoar ele 70 vezes 7, tu vai ter que perdoar sempre. Sempre que te ofender, Pedro, tu vai ter que perdoar. E claro que Pedro achou aquilo por demais difícil. Aí Jesus disse: ó Pedro, senta aqui, vamos ter uma conversa. Ele disse assim: Pedro, havia um certo rei, Jesus falando com Pedro, que ele resolveu ajustar as contas com todos os seus servos. Todos que deviam para aquele rei teriam que pagar a sua dívida. E mandou os soldados, então, atrás das pessoas que estavam devendo. E os soldados trouxeram um homem. Jesus está falando com Pedro, contando a história sobre o perdão. Trouxeram um homem que devia 10.000 denários de imposto. Era muito dinheiro. E aquele homem não tinha como pagar. E o rei disse: olha, tu deve 10.000 denários. Ele disse: mas rei, eu não tenho como, tu me dá um prazo e eu vou te pagar. Só que aquele homem não tinha como pagar. Aí o rei disse: não, faz o seguinte, venda a mulher deles e venda os filhos dele para pagar a dívida. E a vez que aquele homem se desesperou, ele se ajoelhou diante do rei e ele implorava. Ele dizia: rei, senhor, me dá um prazo, eu vou te pagar. Só que o rei sabia que não adiantava dar prazo para aquele homem, porque era uma dívida que ele não teria como pagar. Não teria, a dívida só ia aumentar. E a Bíblia diz que o rei, Jesus contando para Pedro, conversando com Pedro, o rei se moveu de uma íntima compaixão por aquele homem que estava ali ajoelhado, prostrado, suplicando, e disse: olha, e o rei disse: então solte ele, olha, eu vou perdoar a tua dívida, tá? Então a partir de hoje, tu não deve mais nada, tá perdoada a tua dívida. E aquele homem, claro, saiu dali feliz, Jesus contando para Pedro. Aquele homem saiu dali feliz, pô, teve sua dívida perdoada, o rei teve compaixão dele. Mas a minha Bíblia diz que logo ali adiante, esse homem encontrou um conservo, isso é uma pessoa que trabalhava para ele, que devia um dinheiro para ele. E ele foi e disse: olha, tu tem que me pagar o que tu me deve. E aquele homem não tinha como pagar. E disse que aquele conservo disse para ele: pô, me dá um prazo,
me dá um prazo, eu não tenho como te pagar. E aquele homem suplicava, se prostrou também, suplicava para ele. E ele não perdoou, não foi compassivo, mandou prender aquele homem que devia para ele. E a minha Bíblia diz que algumas pessoas viram aquilo e foram lá no rei e disseram: "Ô rei, sabe aquele homem que ainda há pouco o senhor perdoou, aquele homem que lhe devia 10.000 denários, que o senhor ia mandar vender toda a família dele para pagar a dívida, e ele suplicou, e o senhor mandou soltar ele, perdoou a dívida dele?" O rei: "Sei, o que houve?" "Pois é, ele está ali na esquina agora, ele pegou uma pessoa pelo pescoço, por isso que ele sufocava o conservo, aquele que devia para ele, pegou pelo pescoço, ele está ali pegando uma pessoa pelo pescoço, né, porque está devendo para ele, está sufocando uma pessoa que está devendo para ele." E o rei se indignou muito, e o rei pegou, mandou buscar aquele homem e jogou ele na prisão. Então Jesus está falando isso para Pedro. Então Jesus estava dizendo, o que Jesus estava querendo dizer para Pedro e o que Jesus está querendo dizer para nós com essa história bíblica é que nós tínhamos uma dívida também. Meu amigo, minha amiga, eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Essa dívida eram nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos com o nosso rei. Nós não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos com Deus, a dívida dos nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar. Mas Deus, Ele se compadeceu por nós. Ele se compadeceu de uma maneira tão extraordinária que perdoou a nossa dívida. Deus perdoou nossos pecados. Ele teve compaixão de nós. E infelizmente, muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. Esquecemos que nós também fomos grandes ofensores e fomos perdoados pelo nosso Deus. O que Deus está nos ensinando aqui, o que Jesus estava falando para Pedro: "Ó Pedro, tem que perdoar." É claro, meu amigo, minha amiga, que perdoar não é uma coisa fácil. Claro que não é uma coisa fácil. Para nós exercermos perdão, é necessário uma escolha. Perdão é uma escolha. Não é verdade? Perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar. Mas para mim ter capacidade para fazer essa escolha, eu preciso de Deus no meu coração. Para ter a capacidade de perdoar quem nos ofende, nós precisamos do Espírito Santo estar trabalhando, deixar Ele trabalhar em nossas vidas, para nos levar a entender que assim como Deus teve compaixão de nós, nós devemos ter compaixão daqueles também que nos ofendem. Mas isto só é possível com a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar essa mensagem para você. Quem sabe alguém está te incomodando tanto como Pedro era incomodado. Talvez você até já perdoou uma, duas, você perdoou, a pessoa tornou a te ofender, você perdoou de novo, a pessoa tornou a te ofender, e você pensa: "Pô, até quando eu vou ter que perdoar? Já dei várias chances." Pensa um pouco. Quantas chances Jesus tem dado para você? Quantas vezes você tem pecado contra o Senhor e Ele te dá uma nova oportunidade? Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por um conflito desse, pede ajuda ao Espírito Santo. Diga para ele: "Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Eu não tenho capacidade, eu preciso do teu amor derramado no meu coração para me dar capacidade de fazer a escolha de perdoar." E se Deus nos ajudar, nós podemos todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe, a ti e a tua família, e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.